A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você neste dia uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Oséias, no seu capítulo 13, nos versos 4 ao 6. Diz assim: Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso, se esqueceram de mim. O título dessa reflexão é: em que momento você reconhece a Deus? Em que momento você reconhece a Deus? Ao longo da história, ao longo da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, percorrendo os diversos livros, nós conseguimos ver que ao longo desse período e nos dias atuais, nesses dias não é também diferente, Deus sempre levantou profetas. Profetas para chamar a atenção do seu povo. Povo que estava errante, Deus chamava a atenção. Deus usava os profetas para dar palavras de ânimo, palavras de incentivo e palavras exortativas de chamamento à atenção, de correção. E esse texto que nós lemos, esses versículos, foram escritos pelo profeta Oséias, um homem que foi usado por Deus à sua época para chamar a atenção de um povo que outrora teve uma experiência maravilhosa com Deus e que naquele momento em que ele profetiza, o povo estava distante de Deus. O povo não estava mais reconhecendo Deus, o seu Deus, em seus caminhos. Veio o esquecimento por parte daquele povo, por parte da liderança daquele povo, do povo de Israel, houve esse esquecimento. Mas Deus, por meio dos seus profetas, como eu falei, usou o profeta Oséias para chamar a atenção do povo de Israel. No tocante a diversos assuntos, porém o principal era o sincretismo religioso que o povo passou a adotar nos seus cultos. Eles estavam misturando as coisas, misturando a sua crença à crença dos caldeus, cuja divindade adorada era um deus com D minúsculo chamado Baal, também conhecido como Deus da fertilidade. E essa prostituição espiritual fez com que Deus não mais se agradasse daqueles cultos oferecidos, porque eles não estavam reconhecendo Deus como o principal em suas vidas, em seus caminhos. Oséias relembrou ao povo que Deus não se agrada desse tipo de culto, pois ele é o único e verdadeiro Deus, ou seja, só ele deve ser adorado e mais ninguém. Em Isaías 42:8, diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único, verdadeiro e soberano Deus. E o povo que outrora teve experiências maravilhosas com esse Deus, naquele momento não mais usufruíam, porque eles não reconheciam Deus em seus caminhos. Eles estavam distantes, estavam frios, o coração estava seco. O povo estava sofrendo. Por quê? Porque havia se esquecido de Deus. Eles foram subjugados a outras nações, passaram por momentos de escravidão, sofreram por abandonar a presença do único e verdadeiro Deus. O povo não reconhecia mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó em seus caminhos. E esse texto, quando nós iniciamos logo no versículo 4, fala justamente do período que o povo de Deus peregrinou no deserto. Naquele momento Deus sustentou o povo. Deus não deixou faltar nada ao povo que estava no êxodo, estava fugindo da mão de Faraó, fugindo, saindo do Egito. Deus não abandonou o povo. No calor do deserto, um calor com temperaturas altíssimas, Deus sempre mandava uma nuvem para amenizar o sofrimento. Deus mandava manar do céu, mandava
pássaros para serem comidos, para fortalecer, né, o organismo do povo com proteína. Deus, no deserto, você sabe, caro ouvinte, como faz frio durante a noite. Deus mandava uma coluna de fogo, não só para aquecer, mas para continuar guiando o seu povo no caminho. E mesmo assim, com tudo isso que Deus estava fazendo naquela época também, o povo se virou contra ele. O povo se esqueceu de Deus, o povo blasfemou contra Deus, o povo reclamava de Deus. Quanto mais Deus fazia, mais o povo reclamava, mais o povo se esquecia e não reconhecia Deus em seus caminhos. O que significa, caro ouvinte, reconhecer a Deus? Reconhecer a Deus significa acreditar que Ele é único e verdadeiro, Deus e soberano sobre todas as coisas. Reconhecer a Deus é acreditar que Ele é capaz de nos abençoar em todas as áreas de nossas vidas e nós passarmos a ser dependentes totalmente dEle, crendo que Ele tem o melhor para cada um de nós, para a nossa família, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, tirando do nosso coração aquela necessidade que o homem tem de ser autossuficiente, de ter o autocontrole. Não, nós temos que caminhar nesta terra sim, mas reconhecer a Deus é o seguinte, é trabalhar, é correr atrás, mas reconhecendo que sem Ele você não consegue, que Ele pode te dar saúde, que Ele pode te dar entendimento, sabedoria. Outra forma, reconhecer a Deus é ser grato a Ele por tantas bênçãos que Ele nos dá. A bênção da vida, a bênção da comida diária, do pão de cada dia, a bênção do trabalho que temos, sem ficar olhando a grama do seu vizinho. O trabalho que você tem, Deus te deu, então valorize a sua grama, não compare com a do vizinho. Seja grato, isso é reconhecer que Deus está na sua vida, está na minha vida. Reconhecer a Deus também significa ter tempo de qualidade com Ele. E o que significa isso? É você realmente ter práticas diárias de oração, orar a Deus, conversar com Ele, ler a sua palavra, escutar uma pregação, uma mensagem. É você ter intimidade com Ele, é você reconhecer e dizer, o Senhor está no controle da minha vida, continuarei fazendo aquilo que eu tenho que fazer, porque tem muitas coisas que o homem fica atribuindo a Deus que ele deveria fazer. Deus não vai descer do céu para estudar por você, Deus não vai descer do céu para trabalhar por mim, Deus não vai descer do céu para pedir perdão a quem você ofendeu, Deus não vai descer do céu para fazer com que você perdoe aquele que te ofendeu. Deus não vai descer do céu, mas Ele vai estar no controle da sua vida, através do seu Espírito, te impulsionando a atingir esses objetivos. Isso é reconhecer a Deus, e isso significa intimidade com Ele. Intimidade, cada um tem a sua. A única coisa que você tem que entender, você depende dEle, você tem que ter reverência na presença dEle, você não pode entrar na presença dEle de qualquer maneira, você não pode ficar medindo palavras como se fosse algo totalmente religioso para conversar com Ele. Intimidade com Ele, reconhecê-lo em sua vida, é buscar essa intimidade e ter a certeza de que Ele vai falar com você e orientar a sua vida, porque Ele tem um propósito nela. Você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa para ser meros passageiros da agonia. Não, Deus quer que nós façamos a diferença. Deus quer nos dar tantas coisas e usar as nossas vidas para abençoar outras e virar de tal forma um círculo virtuoso em que o reino dEle seja cada vez mais propagado, vidas abençoadas, vidas resgatadas. E essa intimidade que Ele quer de cada um de nós, isso é reconhecer Deus em nossas vidas. Reconhecer Deus em nossas vidas é buscar viver a sua palavra, é obediência. Não só falar, não só ter o conhecimento. É importante ter o conhecimento, mas do que adianta conhecer e não praticar? E ninguém está aqui falando que vamos julgar o que o outro não está fazendo, porque todos nós somos pecadores, mas o que Deus quer de mim é que nós reconheçamos que a palavra dEle é a verdade, nós temos que obedecer, porque Ele está buscando pessoas que vivam no contexto dessa sociedade pervertida que nós vivemos, que vive uma constante inversão de valores. Ele quer que nós andemos na contramão dessa história contemporânea, e para isso nós temos que buscar a sua palavra, buscar a sua presença em obediência, para que realmente nós possamos saber o que fazer, o que
a forma que nós temos que agir diante de tantas coisas absurdas que têm sido levantadas em nossos dias. Acreditar no plano de salvação que o próprio Deus criou por meio de Jesus Cristo para nos resgatar do pecado e nos dar gratuitamente a vida eterna em Cristo. Você acreditar nisso é reconhecer Deus em sua vida, é reconhecer Deus na sua família, é reconhecer Deus na sua casa. E é isso que Ele quer, porque Ele fez um plano lindo de salvação para todos nós. E esse reconhecimento nos gera em nosso coração a fé, a esperança, o amor e a certeza de que nós somos peregrinos nesta terra. Nós temos um início e nós temos um fim aqui nesta terra, mas Deus preparou para todos nós uma eternidade. E para viver lá, nessa eternidade, Ele já fez tudo. Ele já pagou o preço. Ele já entregou seu próprio Filho, Jesus. Não há outro caminho, não há outro nome, não há outra pessoa, não há outra pseudo-divindade que nos conduza à vida eterna, a não ser Jesus Cristo. E você reconhecer a Deus, em suma, é o que está escrito em João 3,16, é você acreditar que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 14, no seu verso 6, texto muito conhecido, quando Jesus respondeu e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. O plano de salvação Deus fez e nos deu essa oportunidade. E reconhecer a Deus é justamente isso. É você acreditar nele, no projeto dele, na salvação em Jesus. E para terminar esta reflexão, eu concluo com o versículo 9 do capítulo 14 de Oséias, que diz assim: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, os transgressores neles cairão. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Que você seja o justo, que você reconheça a Deus em sua vida, em todo o seu caminho, em toda a sua trajetória. Não só nos momentos bons, caro ouvinte, nos momentos ruins, que você vai se aproximar de Deus querendo a sua ajuda. Ele vai lhe ajudar, mas reconheça a Deus em todo o tempo. Reconheça que Ele está com você nos momentos ruins, reconheça que Ele está nos momentos difíceis e Ele vai te abençoar. Ele quer intimidade conosco. Que você realmente receba esta palavra, reconheça a Deus em sua vida, nos seus caminhos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.